Muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. O meu nome é Luciano Firmino e nós vamos dar continuidade à lição bíblica da CPAD, que, dica de passagem, está extraordinária. Assunto vasto, assunto complexo, assunto polêmico, e nós estamos hoje falando sobre a lição de número 3. Quero agradecer a todos que estão aqui no canal, aos nossos seguidores, irmãos na fé, pois alcançamos aí quase 600 visualizações na primeira lição do nosso comentário. Então, muito obrigado a todos aí, tivemos um alcance muito grande e isso é muito importante, isso é gratificante. Tá bom? Então, desde já se inscrevam, compartilha, deixe um comentário, uma sugestão, uma dica. Complemente também aqui nosso trabalho com alguma palavra. Então, todos sejam bem-vindos. Então, o nosso tema geral é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje nós vamos abordar o perigo do ensino progressista. Talvez você não saiba o que está acontecendo atualmente, hoje, no mundo geopolítico, no mundo de uma forma geral, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Vimos na lição passada, na lição número 2, e também na lição número 1, de uma forma assim já importante, que esse espírito, ele está dentro da educação, dentro das igrejas, da igreja católica, da igreja protestante, evangélica, e principalmente na política. Hoje nós vamos, aqui, pelo menos o autor deu nome a um dos bois. Existem vários nomes, tá? O principal nome é o comunismo, certo? Comunismo. Porém, o comunismo ele se adaptou, ele criou uma versão mais sofisticada e tem outros nomes, como por exemplo feminismo, tá? Progressismo, ideologia de gênero, marxismo cultural e assim por diante. Então, o inimigo tem vários nomes, tá? Hoje nós vamos conhecer um deles, tá? Um deles e conhecer sua base, tá? Trazemos aqui também as definições, o que eles pretendem com tudo isso. Então, progressista é um dos movimentos, não é o único movimento, mas é um dos movimentos que faz parte da ideologia de esquerda, do socialismo, do comunismo ou do marxismo. Então, eu quero chamar sua atenção aqui, rapidamente, aqui para o livro texto. Nós estamos aqui com a lição em PDF, mas se você tiver na sua casa o livro texto, na página 34 da lição de número 2, você vai ver o seguinte. Página 34 da lição número 3, tá? Sobre o perigo do ensino progressista. E esse ensino progressista ele está dentro das igrejas. Ele se infiltrou. Aí você pergunta, Luciano, como que esse ensino se infiltrou? Porque os professores, os acadêmicos, os apologistas, os pastores esqueceram de pregar contra essas doutrinas estranhas. Hoje há uma retomada contra esse fato. Então eles viram que ninguém estava falando contra, eles simplesmente entraram e assumiu o comando, né? Mas Deus é fiel, né? Veja só, na página 34 do livro texto, temos o seguinte, do pensamento progressista surgem alguns dogmas que propõem a erradicação. Veja só, o ensino progressista, o pensamento progressista propõe, tem um projeto de erradicação da divindade por meio de concepções seculares. Por exemplo, o autor traz aqui o iluminismo, o marxismo e o darwinismo. Vou citar aqui para vocês, tá bom? Iluminismo. Não vamos fazer
uma abordagem sobre o iluminismo. Houve coisas negativas e positivas, tá? Mas faz parte do iluminismo combater as religiões, em especial a Igreja Católica, tá? O marxismo, de uma forma geral, enganou quase 90% dos religiosos no Brasil e por aí fora. Marxismo cultural, tá? Não marxismo clássico. E o darwinismo, a falsa ciência que está permeando o ensino de biologia nas escolas. Então esses três, essa tríade, se unificou, né, no progressismo. Veja só, iluminismo, movimento intelectual e filosófico do século XVIII, enfatiza principalmente a razão e defendia ideias como o progresso, tolerância, fraternidade, um governo constitucional e separação entre igreja e Estado. Então, o assunto é muito complexo, que vai dar um outro tema, né, somente sobre o iluminismo, mas aqui você já vê uma espécie de maldade, né, essa razão, né, humana. É interessante que o filósofo Platão entendia que o mundo natural, o mundo físico, né, assim utilizando também o recurso da filosofia medieval, o mundo físico poderia nos enganar. E tinha o mundo da razão também poderia nos enganar. Então, para evitar o engano, nós precisaremos do mundo das ideias. Então, quando você pega Agostinho, Tomás de Aquino, esse mundo das ideias é reinterpretado, ele é visto como um mundo espiritual, um mundo onde o Logos, o Cristo, habita. Então, a nossa razão, às vezes, e o mundo físico podem nos enganar. Então, é muito perigoso confiar sempre na razão. Mas Agostinho, a Reforma, Tomás de Aquino, entende que quando a razão ela é transformada pelo poder do Evangelho e não por movimentos sociais que utilizam aí a justiça social para disfarçar a sua agenda maléfica contra o cristianismo, a nossa razão consegue compreender o mundo realmente da forma como ele é. Mas sem isso, a razão para nada faz sentido, né? Bem, marxismo. Então, o nosso ponto principal para entender o progressismo é o marxismo. O iluminismo também, porém, é do marxismo, historicamente falando, que o progressismo ele vai surgir e vai criar um movimento diferenciado do marxismo, né? Tanto que tem um nome diferente. Veja bem, marxismo, doutrina filosófica política desenvolvida pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, cuja ideologia serviu de base para o programa político do Partido Comunista Alemão, em que pregava a revolução por meio de luta de classes entre a burguesia, os patrões. Os burgueses eram donos de empresas, de indústrias, né? E o proletariado, os empregados, os trabalhadores. Então, eles, o marxismo original, queria a violência, derramamento de sangue, a guerra para impor a nova ordem mundial, o socialismo, né? Uma visão anti-burguesa, uma visão anticapitalista, uma visão anticristã, uma visão contra a liberdade religiosa, contra a propriedade privada, contra o próprio sistema racional, lógico, e contra a própria realidade. Darwinismo. Teoria de Charles Darwin, século XIX, autor da obra A Origem das Espécies, de 1859, na qual defende que todos os seres vivos, incluindo um homem, são resultados de transformações progressivas em longo prazo. O darwinismo prega o progressismo atrelado à lei do mais forte, ou seja, somente os melhores sobrevivem à seleção natural. Então, separamos o Estado da Igreja. Queremos por fim a essa ordem de trabalho, né, onde um ganha mais, outros ganham menos, e conseguimos estabelecer a inexistência de Deus por meio da teoria da evolução dentro da biologia. Então, assim,
o ser humano acaba justificando o seu pecado, a sua iniquidade, o seu afastamento de Deus e negando as verdades espirituais, metafísicas, escatológicas e as verdades bíblicas. E assim nasce o ensino progressista, desafiando, contradizendo a existência de Deus e a sua vontade. Então, é muito perigoso isso porque eles chegam, isso aqui que nós falamos, né, é dentro de uma análise histórica, dentro de uma análise acadêmica, mas geralmente eles chegam nas comunidades pobres, carentes, em igrejas que não têm uma doutrina bíblica séria e que não conhecem profundamente esse tipo de ensino perigoso, maléfico. Eles chegam disfarçados de bons anjos, mas com o tempo eles vão conquistando as pessoas, levando elas a beberem de um veneno disfarçado de açúcar e vão colocando ideias como, por exemplo, na sua rua está precisando de um encanamento, de um sistema elétrico, né? Precisamos melhorar aqui a questão do lixo, né? Ter saneamento básico. Então eles vão, né? Vamos trazer aqui alimentos para vocês, roupas, donativos. Então eles vão conquistando os pobres, os que não têm força física. Vamos trazer remédio, né? E eles realmente trazem, fazem isso. Fazem uma obra social muito grande, muito atraente. Mas quando você observa e pesca e pega o fio da meada, né? Você vai perceber que eles têm como combustível, como motivação, esse ódio contra Deus. Ou seja, eles não vão na comunidade onde você está, por exemplo, eu moro aqui numa comunidade muito simples, né? Eles não vêm aqui na minha comunidade para nos ajudar a ter um ensinamento básico melhor, né? A coleta de lixo mais adequada, né? Não, ele não vem com intento assim natural, né? De realmente modificar apenas a estrutura social, sem criar uma manipulação psicológica. Ao contrário, esses progressistas são militantes, geralmente de esquerda, ou alguns são disfarçados de direita, vêm aqui com ódio contra Deus, e para que esse ódio comece a ter uma atividade plena na sua mente, é necessário que eles retirem da mente deles a noção de pecado, de salvação, de arrependimento, de céu, de inferno, e modifiquem essas estruturas por ações sociais. Vestes, medicamentos, até doações de terras, né? E assim por diante. Então, dessa forma, eles conseguem cativar as pessoas, né? Jamais as pessoas vão achar isso ruim, mas quando você aceita essas sutilezas e você vai por esse caminho, eles começam a me convencer de que Deus não existe, de que o inferno não existe, de que Jesus Cristo é qualquer coisa, né? Que religião é religião, e se você é ateu, agnóstico, não importa. Por exemplo, para fechar esse ponto, você tem o Paulo Freire, né? Patrono da educação no Brasil. Isso é um demônio, né? Porque ele chega tentando alfabetizar, não houve uma alfabetização real, plena, mas o que nós sabemos é que ele chegava nas comunidades, induzia as pessoas a fazer a prática da alfabetização, levando eles a pensar que o trabalho dessas pessoas, né, o pão, o dinheiro, a fábrica, o martelo, as vestes de trabalho eram algo que a burguesia impôs a eles. Então eles precisariam se organizar para contrapor essa ordem social capitalista, burguesa, cristã, né, calvinista, arminiana, para desmantelar tudo isso, porque tudo isso só gera as desigualdades sociais.
Então, realmente é uma lição preciosíssima, muito profunda, complexa, né? Peço a vocês que, se quiserem pausar o vídeo, retomar algumas frases importantes. Mas então, vamos para a lição. Isso aqui foi apenas a introdução para vocês poderem entender melhor. Textuável. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Verdade prática, né? Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Os progressistas, eles quando debatem com o cristão, eles geralmente conhecem a fé cristã, mas eles têm um recurso chamado de desconstrução de um texto. É onde eles vão utilizar figuras de linguagem e ironia. Tipo assim, meio que zombando dos argumentos cristãos, né? Uma vez que todo o verdadeiro progressista, ele é ateu e satanista, materialista também. E eles usam esse recurso da desconstrução contra a fé para perverter a mente dos cristãos. E eles fazem, na maioria das vezes, não de uma forma externa, através de uma televisão. A televisão é outro fator deles, mas eles fazem de dentro, ou seja, dentro das igrejas, dentro de pregações. Hoje temos diversos pastores de esquerda, que são homossexuais, gays, né, bissexuais, e assim por diante. Defendem o aborto, né? Dizem que a Bíblia é um mito. Eles fazem de dentro das igrejas, né? Obviamente essas igrejas são apóstatas, né? Se tornaram falsos mestres. E a consequência dessa situação, dessa ação, é afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, né? Então, a motivação deles é apenas militantes de causas sociais. Esse ensino progressista tem conexões com o que o Antônio Gramsci ensinou, né? Ele ensinou algumas coisas, né, para a Revolução Cultural. Uma dessas coisas é tornar os professores hoje das universidades, incluindo os alunos, a serem socialistas sem perceber. Tem um recurso, tem uma mecânica para isso, e eles têm tido muito êxito nisso. Então vamos ter muito cuidado, muita atenção à pregação, ao ensino, e com certeza vocês que acompanham aqui o canal, esse ensino vai realmente mexer com a sociedade, né, com a nossa igreja. Aí temos aqui a leitura diária, que vocês vão poder ter aí. Temos a leitura bíblica em classe. Eu chamo a atenção para vocês, eu não vou fazer a leitura da leitura bíblica em classe, pois o nosso objetivo aqui é fazer um comentário, uma explicação, tá, do tema, certo? Porém, você pode utilizar esse 2 Timóteo capítulo 3 e aprofundar o seu tema. Veja, algo importante aqui é que quando você pega aí essas características dos homens dos últimos tempos, eles serão o quê? Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Então, esses indivíduos, esse movimento progressista, são irreconciliáveis, são caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons e assim por diante. Quando você pega essas características, esses adjetivos, você vai ver que tem meia, meia, meia. Isso mesmo que você escutou. Nós temos aqui uma espécie de simbologia do número da besta. Então, o comunismo, o marxismo, o feminismo, o progressismo cristão, né, o cristianismo progressista, eles têm, espiritualmente falando, o 666.
Percebeu aí essa revelação de 2 Timóteo, capítulo 3? Então esses agentes do mal, eles estão tendo o espírito das trevas dentro deles para querer combater a igreja. Porém, bem sabemos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então Paulo dá aqui um exemplo, né, de Janes e Jambres, né, e o texto é interessante, mas não vamos entrar em mais detalhes. Bem, deixa eu pegar aqui minha revista. Nós temos aqui, portanto, um verdadeiro ataque contra a palavra de Deus, de forma assim, dentro do púlpito, dentro da escola dominical, dentro das igrejas. A outra forma que eles têm é mais política, mais cultural, que advém da televisão, da comunicação, dos jornais, da falsa informação, né? Bem, então nós vamos ver aqui o liberalismo teológico, teísmo aberto, teologia da libertação, teologia feminista, teologia queen. Então tudo isso são assuntos mais aprofundados, tá? Mas que tem conexão ao ensino progressista. E advém, como disse a vocês, no comunismo. O objetivo dessa lição é explicar as principais teorias progressistas. Então, eles têm teorias. O que são teorias? Teorias é uma tentativa que não é exatamente científica e nem filosófica, muito menos teológica. É uma interpretação de um fenômeno, de uma sociedade, de um acontecimento, de uma observação, de uma suposta experimentação, de uma reinterpretação de um dado. Então, os ideólogos, eles não têm ciência exata e nem humana. Eles têm teorias, né? Falácias, falsos argumentos, para induzir pessoas a acreditarem em uma nova ordem social, sem Deus, né? E também aplicar elementos que refutem o ensino progressista. Então, nós vamos conhecer um pouco mais, de uma forma assim, acadêmica, de uma forma didática, as principais teorias, que são várias, dos progressistas ou dos comunistas, e ao mesmo tempo, como combater isso. O autor, obviamente, se limitou a algumas explicações, porém, quando nós estamos falando sobre revolução cultural, nós entendemos, utilizando outros autores, nós precisamos não somente fazer orações, voltar para o ensino da palavra de Deus, aplicações doutrinárias muito importantes, muito fortes, mas sair da igreja e expandir a proclamação do evangelho. Então, antes que seja tarde demais, é necessário hoje a igreja se posicionar de uma forma eficaz, né, séria, argumentativa, sábia, temente, né, e honesta contra essas hostes do mal. Bem, o autor aqui fala sobre um vídeo em que existe uma estratégia de grupos ligados ao progressismo ou ao comunismo, ou à turma da esquerda, de penetrar nas escolas dominicais, né? É importante que as igrejas hoje, a Assembleia de Deus, as calvinistas, né, tenham aí documentos que assegurem a própria igreja e os seus membros contra essas pessoas. Essas pessoas, elas estão dominadas por espíritos malignos e vão fazer de tudo para contaminar a vida da igreja. Então, todo cuidado é pouco, né? Nós precisamos aí abrir os olhos e refutar, combater com a verdade, com amor, com sabedoria, essas organizações, esses grupos que temam em combater a palavra de Deus. A conclusão da lição, e justamente com a aplicação, seria, deixa eu ver aqui, seria reafirmar a autoridade
Deixa eu mostrar aqui. Aqui, né? 3. Conclusão da lição. Aplicação. Reafirmarem a autoridade da Bíblia para toda a prática e fé e conhecer e ensinar as grandes doutrinas da Bíblia, da palavra de Deus e finalmente cultivar uma vida de santidade ao Senhor. Então, basicamente assim, nós precisamos aí estudar teologia, estudar hermenêutica, história, filosofia medieval, filosofia cristã, não é? A ciência para combater essas pessoas. Eles estão muito bem preparadas, eles sabem o que querem, eles não estão assim com brincadeira, eles querem destruir a igreja, né, por meio da desconstrução, por meio de falsos axiomas, mas estamos aqui fazendo o nosso papel e contamos com a ajuda de vocês na divulgação do nosso canal, do nosso conteúdo, do seu like, do seu comentário, para a gente poder aí ter mais expansão, né? Palavra-chave. Então, toda lição, costumo dizer que existe uma palavra-chave que vai dar entendimento a você. Então, tudo que está nessa lição entra e sai dentro dessa palavra-chave, que é progressismo. Tá? Não tem nada a ver com ordem e progresso da bandeira do Brasil. Não confundam. Apesar de que o positivismo de Augusto Comte, de certa forma, contribui para outros postulados comunistas. Porém, não está em jogo essa ordem, né? E progresso. Não confunda progressismo com progresso. São coisas opostas agora nesse momento, tá? Bem, veja só, na introdução temos assim: os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia, tá? Para eles, esse grupo de militantes, Deus, a Trindade, não é soberana e que o mundo sobrenatural, os milagres, a intervenção de Deus é um mito. E por ser mito, eles acabam justificando essa justiça social, né, no combate à fome, no combate à miséria, no combate à desigualdade social. Mas tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira deles. Tanto a alegação de que o mundo espiritual é mito, quanto essas abordagens que na maioria das vezes eles se concretizam, né? Eles conseguem colocar asfalto na rua, mas isso não vai, vamos dizer assim, encobrir as verdades espirituais, de forma nenhuma. Bem, relativizam os valores morais, eles abraçam todo tipo de pecado, todo tipo de abominação, justificam os pecados, né, pervertem a Constituição, não acreditam em verdades absolutas e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã, ou seja, distorcer tudo que a fé cristã ensina. Por exemplo, Jesus Cristo, por exemplo, você está assim na parada do ônibus, ou no trabalho, ou na escola, ou até mesmo na igreja, né? Aí chega uma pessoa e diz assim: mas Jesus Cristo era um anjo. A palavra que ele soltou é bonita. Jesus Cristo é um anjo. Tem algo de mal nisso? Se você é um novo convertido, não vai dizer que não tem nada de mal. Mas se você estuda a Bíblia, se você estuda a história, se você estuda a teologia, se você estuda a filosofia, você vai ver que isso aí é a palavra de Satanás. Jesus Cristo não é anjo nenhum. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo não é anjo, não. Então, temos por aí diversos movimentos, dentro e fora das nossas igrejas, dizendo que Jesus é anjo, que Jesus é um espectro, é uma alma penada, é um mito, é um revolucionário da causa comunista. Então, muito cuidado com essas pessoas que usam palavras aparentemente bonitas, mas que elas são malignas em sua essência. Tópico 1. A descaracterização do cristianismo. Veja só, a expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil.
Nesse caso, o comportamento humano estará associado à impiedade, profunda degradação moral, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao versículo 4. O enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarme crescimento do pecado é uma indicação de que vivemos nesses últimos dias. Ou seja, as escrituras, especificamente a escatologia, nos diz como será o comportamento da sociedade antes do arrebatamento da igreja. O comportamento da sociedade, não somente o comportamento, mas o pensamento da sociedade, hoje, no século XXI, que é classificado como sociedade pós-moderna, ela será contrária totalmente ao cristianismo. Será contrária ao direito romano e será contrária à filosofia cristã. Então nós estamos vivendo no império do mal, né? No território do inimigo. Nós estamos vivendo numa construção de uma nova Babilônia, numa construção de um novo império romano que é contra Cristo, né? Então, a partir disso aí, nós percebemos a erosão da ortodoxia, que é a doutrina necessária, essencial, vital, primária e importante para a salvação do cristão, que não está ligada a uma estrutura física, mas ao ensinamento do Espírito Santo, do Filho e do Pai. Então, o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. O ensino progressista era e é, na verdade, uma interpretação ideológica. Porém, eles perceberam que o comunismo antigo de Karl Marx não deu certo. Porque o pessoal, né, queria matar um ao outro. Então eles perceberam, através de Otto Gramsci da escola de Frankfurt, né, que era necessário usar agentes de infiltração da própria KGB, né, e entre outros, para invadir as igrejas, por exemplo, a religião católica e as igrejas evangélicas. E na igreja católica, na religião católica, eles instituíram a teologia da libertação e infiltraram na igreja evangélica, colocaram a teologia da missão integral. E a partir daí eles criaram novas igrejas, novos pastores, né, falsos pastores, obviamente, com outras interpretações, né, um falso evangelho, apresentando um falso Cristo. Então, eles tiveram uma ideologia, mas para que essa ideologia pudesse ter êxito, eles tinham que trabalhar uma teologia. Por isso que eles ainda, mesmo negando verbalmente a existência de Deus revelado nas Escrituras, eles criaram para si falsos deuses. Daí, desse modo, eles estabeleceram uma nova teologia, uma teologia falsa, né, utilizando outras cosmovisões como o relativismo para destruir a ortodoxia. Então, por meio disso, eles vão fazer e conseguir fazer a corrupção da fé, ou também a corrosão da fé. Promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Falsos cristãos, os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Eu falei aqui alguns exemplos, né? Que chegam assim na sua casa, vamos ter hoje aqui o pessoal da sopa, trazer o pão, né? Teve o Covid, que também foi uma criação deles, né? Vamos nos reunir aqui, fazer uma celebração e tudo mais, tu não vai comer. Depois daí o pessoal tá com a barriga cheia, fica mais fácil de seduzir eles para ser contra a religião, ser contra a Bíblia, né? Contra Deus. Então eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Veja só. Já é um pensamento já do segundo século, uma heresia do segundo século. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero
também é um assunto muito grande, muito extenso. As drogas, o aborto, o relativismo moral, a rebeldia e a ausência de genuína conversão os impede de alcançar o verdadeiro conhecimento. O engano desses mestres e seus seguidores será objeto de juízo divino. Ou seja, ainda que eu e você apresente o ensino da Escritura, existe um nível de pecado tão profundo na alma humana, que essas pessoas elas rejeitam a pessoa do Espírito Santo. O progressismo é a rejeição ao Espírito Santo. Dessa forma, eles cometem um pecado absurdo de renegarem o sacrifício de Cristo, renegarem o plano de salvação em troca desse materialismo satânico nessa terra. Portanto, eles são satanistas, eles acreditam no diabo e nos seus demônios. A partir desse movimento, isso tudo acontece dentro da igreja, tá? Eles se inseriram dentro da igreja e, a partir daí, eles vão constituir as teorias progressistas, que é o tópico 2. Tá? No tópico 2, vamos ver as teorias progressistas. Nós vimos aí a introdução, a descaracterização do cristianismo, ou seja, vão apresentar um outro cristianismo, que não tem nada a ver com o cristianismo do primeiro século. Tá? E a partir daí eles vão criar as suas justificativas e os seus motivos e os seus porquês, que é as teorias progressistas. Primeiro de tudo, eles vão desconstruir a Bíblia. É um argumento já assim fraco para nós que já conhecemos e lidamos com esse assunto. Para você que talvez venha conhecer nesse exato momento, seja um assunto muito difícil, mas desconstruir a Bíblia é impossível, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. A palavra do homem pode ser desconstruída. Você tem uma Constituição hoje, aqui no Brasil, que foi desconstruída. Por exemplo, foi 9 juízes que condenaram o maior criminoso de todos os tempos, preso e de repente, sem, vamos dizer assim, sem verdade nenhuma, o cara é solto, consegue se candidatar às eleições e, não vou dizer aqui essa palavra porque o YouTube vai me impedir desse vídeo ser projetado, mas vocês já entendem o que eu estou querendo dizer. Ele consegue aí assumir a presidência. Infelizmente nós estamos passando por esse caos terrível. Então eles conseguem, a palavra humana, inclusive a minha, pode ser desconstruída, porém a palavra de Deus não, porque ela é eterna. Ninguém pode vencer a palavra de Deus, ninguém pode vencer a palavra de Deus. Mas a minha palavra humana pode, mas a palavra de Deus não. Eles podem fechar meu canal no YouTube, eles podem fechar uma igreja, como fizeram no período da pandemia, né? Eles podem prender pastores, podem mandar matar os membros, estuprar as irmãs, mas eles não podem vencer a palavra de Deus, né? Então, sua principal característica é o repúdio à inspiração inerente da Bíblia. Não só os progressistas, mas muitos movimentos religiosos, como os espíritas, né? A Igreja Católica também não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, na Igreja Católica é a tradição que manda na interpretação da Escritura. A Escritura pode dizer, olha, vai para a direita, mas se a tradição disser tu tem que ir para a esquerda, o povo da Igreja Católica vai para a esquerda. Então você vê a contradição radical nessas duas visões, que não se comulgam de forma nenhuma. Do mesmo modo, são os progressistas. A Bíblia diz, vai para a direita. E vem Karl Marx e diz, não, vai para a esquerda. O pessoal vai para a esquerda. O Espiritismo. Allan Kardec diz, ó, tu vai para a direita. E o cristianismo vai para a esquerda, não. O pessoal vai para a direita. Entendeu? Um exemplo.
Então, por quê? Eles colocam Allan Kardec, o mormonismo, as testemunhas de Jeová, o Karl Marx acima do mundo espiritual, né? Acima da pessoa de Deus. Então, aí fica uma confusão só. Então, o ensino progressista enfatiza a repousa no antropocentrismo, ou seja, para esse grupo, para esse movimento, tudo está em volta à descoberta humana, ao que o homem sem Deus acha que é. Então tudo é o que um homem imagina, o que a mente humana pervertida imagina, somente isso, que é a sede de Satã. Daí por isso que eles têm tanto poder, porque existe um poder espiritual maligno nesse movimento. Não é só apenas o poder humano que está em ação, o poder humano pecador, né? Mas o poder diabólico. Então, segundo a lição, o parâmetro progressista é de reinterpretação da escritura para satisfazer a concupiscência humana. Então, propara-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. O termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos, como estamos dito aqui. Então, eles vão reinterpretar as escrituras. Então, nosso papel é somente a escritura. Eles podem abusar das palavras, mudar o sentido, mas jamais poderão vencer a palavra de Deus. No tópico 2, no ponto 2, temos o teísmo aberto. Depois nós temos o tópico 2.3, a teologia da demitologização. Sobre o teísmo aberto, analisamos assim. Outra corrente da teologia liberal ou progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro, em detalhes não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. O conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência em Deus, saber todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal no mundo, moral no mundo. Bem, uma explicação é assim. Existe uma história, por exemplo, vou dar uma história aqui fictícia, tá bom? É um casal cristão que lá na frente eles acabam se separando. Um queria continuar e o outro traiu, tá? Ou a outra traiu. Então essa pessoa diz assim, como é que Deus permitiu isso? Eles sabem que Deus permitiu e para assim desculpar essa permissão de Deus, eles acabam dizendo assim, talvez Deus não soubesse que ia ser assim. Ele acabou sabendo agora que seria assim. Então Deus não tem culpa. Ou não tem participação. Então eles vão minimizando o conhecimento futuro ou as variantes do futuro. Né? É meio confuso o texto aberto, mas ele procura justificar acontecimentos ruins que poderiam ser evitados, mas que não foram. Entendeu? E esses que não foram, e Deus não fez, é porque ele não sabia. Se ele soubesse, ele faria diferente. Então o teísmo aberto nada mais é do que um novo ateísmo. É um novo ateísmo dentro da igreja, disfarçado de religiosos. Então o progressismo, mesmo negando a figura real de Cristo, como a Bíblia apresenta quem é Cristo, eles ainda dentro da sua... que o ser humano é um homem religioso. Então, nada pode ser assim 100% destruído no ser humano nesse sentido. Então, eles precisam reconfigurar
esse entendimento sobre o mundo espiritual de uma forma pervertida e distorcida. Então, eles passam a negar a presciência, a soberania, a intervenção de Deus, né? Eles acreditam em Deus qualquer coisa, né? Tanto faz, tanto fez. E assim, para conquistar pessoas para o seu movimento. Também nós temos aí a teologia da demitologização, que em 1958, Rudolf Bultmann propôs uma teoria que é o mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Então, para esse tipo de teologia, que não é a verdadeira teologia, o que a Bíblia ensina é apenas mito, né? Só uma observação aqui, mito é muito importante dentro da filosofia cristã, da filosofia medieval, que não tem nada a ver com esse tipo de entendimento. Então, quando você pegar um texto da filosofia medieval e vir encontrar a expressão mito, né, não tem nenhum sentido com esse mito aqui. É a mesma palavra, mas com outra conotação dentro de um contexto de um texto diferente, tá? Quem quiser saber mais sobre filosofia cristã, temos aqui no nosso canal um curso gratuito sobre filosofia da religião cristã. Você vai receber durante um mês videoaulas, um material PDF e no final um certificado do nossa escola de filosofia Midstone. Se você quiser, entre em contato conosco e vocês vão aprender um pouco mais. Mas voltando aqui. Então, esse movimento nega a existência de Deus. Dentro desse mesmo movimento, eles negam que Deus existe, mas se ele existe, ele não é dessa forma que a Bíblia ensina. Então existe um mito por trás disso, e esse mito não deve ser levado adiante. Por exemplo, Deus não pode interferir na vida humana, Deus não conhece o futuro, e que o inferno, a tentação, as possessões demoníacas não são reais. O céu, o reino de Deus não é real. Tudo isso é um projétil criado por Satã, que encontrou pessoas que queriam combater o cristianismo. Não acreditam no nascimento virginal. Temas, todos esses temas, muitos cristãos da academia, de escolas teológicas, já fizeram livros, trabalhos, já refutaram cada um desses temas, tá bom? Não vamos entrar nesses temas, porque senão não vamos conseguir terminar o vídeo, tá? Mas temos livros que já conseguem trazer bons argumentos contra esse tipo de análise que Rudolf Bultmann propôs para dar mais motivo à causa progressista. Então, também não acreditam nem na primeira vinda, nem na segunda vinda. Eles não acreditam em milagres, não acreditam em revelação sobrenatural, nem no Apocalipse. Não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, não acreditam no Espírito Santo, não acreditam no Pentecostes, não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Não acreditam em nada que as Escrituras ensinam, que eles acreditam em Karl Marx. O socialismo ensina isso. Cabe aqui uma rápida definição sobre esse cristianismo falsificado, esse cristianismo progressista. O cristianismo progressista é o nome dado ao movimento do cristianismo dentro do protestantismo contemporâneo, caracterizado pela disposição de questionar a tradição, aceitar a diversidade humana, incluindo a aceitação de pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, e pela forte ênfase na justiça social. Eles entendem que é preciso reconhecer a fé de outras pessoas. Isso como eu disse a vocês, é uma mentira, né? Mas eles dizem isso. Precisa reconhecer a fé de outras pessoas que têm nomes para outro caminho e que leva a Deus. E reconhecendo que seus caminhos são verdadeiros, da mesma maneira como o nosso. Caminhos são verdadeiros para nós. Então eles estão ensinando aqui o ecumenismo, o relativismo, o universalismo, tudo que as escrituras é contra. Então a base do ensino progressista é o teísmo aberto, a teologia de Rudolf Bultmann,
essa desconstrução das escrituras e a visão marxista. Quando nós percebemos e estudamos isso mais a fundo, nós vamos perceber que todos eles vão negar que a Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia não é a palavra de Deus, então o que vai importar é o que eu acho. Então não é o que eu acho que importa. É o que a Bíblia diz que realmente diz. Ensina, negam que Jesus é Deus, né? É um anjo, é uma criatura, é um outro demônio, né? Enfim, é um gay, né? Nega a salvação em Cristo, como a Igreja Católica nega isso. Ensina que todos são salvos, nega a salvação, o pecado original, a salvação pela fé. É uma, uma ideologia muito pesada, muito cansativa, caótica, né, que destrói as faculdades cognitivas do ser humano, principalmente o espiritual também do ser humano. Chegando ao finalzinho da nossa explanação, tópico 3, refutando o ensino progressista. O autor aqui traz alguns exemplos, porém existem outros. No final vou dar e complementar aqui, tá bom? Primeiro, reafirmar a autoridade bíblica. É preciso que eu e você, ao receber novos convertidos, ou estivermos pregando a palavra de Deus, né, precisamos mostrar na nossa palavra que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, reafirmar a doutrina da inspiração divina e verbal e plenária e inerrante da palavra de Deus. E validar o princípio do só escritura, instituído na reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra de fé infalível e autoridade final de fé e prática. Martim Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Armin, por sua vez, alertava que a perfeição das escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece a resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das escrituras. Então, nós precisamos abrir a boca e dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Somente ela é suficiente em questão de crença, de revelação e de fé. Sem as escrituras, não adianta acreditar em nada. Nós, se formos para acreditar em alguma coisa, acreditamos somente no que as escrituras dizem, ponto final, e acabou. Tópico 3.2. Não somente reafirmar, mas precisamos ensinar os fundamentos completos da doutrina bíblica. Então, ordenança proclamadora ao mandato educacional. A incumbência é um ato de formação quanto à transformação do indivíduo. É responsabilidade da Igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino em Romanos 12, verso 7. A atividade do ensino é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Então a igreja precisa novamente dar ênfase, dar lugar ao ensino da palavra de Deus. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza em formação do caráter cristão, ou seja, através do ensino da palavra de Deus, nós somos transformados e assim conseguimos chegar ao reino de Deus. Nós estamos aqui enfatizando a santificação também, algo muito importante, muito necessário, né? A vida de oração, a vida de vigilância e santificar ao Senhor. Por fim, nós temos aqui a conclusão. Então, a lição traz consegue assim abrir nossos olhos para os últimos dias e nos faz perceber que existem heresias dentro da igreja, fora da igreja, chamada progressista ou comunismo. Bem, a heresia progressista critica as escrituras, promove o enfraquecimento
da ortodoxia instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. A igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e antemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Então nós concluímos aqui a lição de número 3 com o tema o perigo do ensino progressista. Vimos muita coisa surpreendente e que está, infelizmente, crescendo pouco a pouco, mas com uma intensidade muito forte e que está querendo fechar a boca da igreja. Isso não pode acontecer. Haja vista, o mundo foi criado por Deus e não pelos demônios. A nossa sociedade foi constituída por uma mentalidade cristã e o inimigo deseja vencer o espaço cultural. Então nós precisamos, como estratégia, como resistência, reafirmar a Bíblia, ensinar a Bíblia, vigiar. Após isso, se você tiver condições de criar um jornal, de criar revistas, de criar escolas, de criar comunicação de rádio, ou até mesmo uma emissora de televisão e anunciar o evangelho, ótimo. É um outro recurso, tá, que vai refutar o ensino progressista. Se você puder escrever livros, se você puder cantar, né? Se você puder desenhar, fazer pinturas, esculturas, né, mostrando a essência do conhecimento verdadeiro do Evangelho, assim conseguimos refutar o ensino progressista. Por fim, eu agradeço a vocês que estão aqui no canal, que participam do nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser nos ajudar, também pode entrar em contato conosco. Eu vou deixar aqui meu telefone na descrição do vídeo, para você poder adquirir nosso livro sobre comunismo. Eu disse a vocês que o ensino progressista, ele originalmente brota do comunismo. Eu escrevi um livro chamado Os Fundadores do Comunismo Criaram a Ruína da Igreja. Então, se você quiser adquirir esse livro para entender um pouco mais sobre a origem desses movimentos, né, feminismo, teologia da libertação, teologia da missa integral, progressismo, entre outros, na sua originalidade, nós temos o comunismo, né? Esse livro que eu escrevi contra o comunismo. E tá, vou deixar aqui o meu WhatsApp, se você quiser adquirir sem frete, tá? Então, até o próximo vídeo, até a próxima lição. Já fizemos a lição número 1, a lição número 2 e a terceira. Na próxima lição será a lição número 4. Quando a criatura vale mais do que o Criador. Então, que Deus nos ajude nessa lição importante. Eu agradeço a confiança de vocês. Portanto, concluímos que o ensino progressista, comunista, de esquerda, é completamente incompatível com o que a Bíblia diz ou o que a mentalidade cristã nos ensina. Forte abraço e até o próximo vídeo.